Oi, gente, vou começar mais um vlog de leitura. Eu acabei de chegar em casa, eu tomei banho, então eu tô aqui com o cabelo molhado ainda. E vou aproveitar esse cenário lindo, gente. Olha a minha jiboia, que coisa mais linda que ela tá. Ela cresceu tanto. Ela cresceu muito e demorou, sabe, pra ela crescer. Ficou uns 2 anos sem despencar, sabe, as folhas dela. E olha que linda que ela tá. Eu até fiz uma poda nela e plantei aqui, ó, nesse outro vasinho pra dar pra minha mãe, que minha mãe não tem uma jiboia. Daí eu cortei, sabe, as pontinhas dessa minha e plantei aqui, ó, num vasinho pra ela, que eu acho que vai dar certo aqui. Um vasinho pequenininho pra mãe. Gente, tá muito lindo, então eu vou aproveitar esse cenário aqui, ó, de plantinha pra vocês, pra atualizar as minhas leituras. Eu tava de férias semana passada e essa semana eu voltei a trabalhar, mas eu tô trabalhando só meio período. Semana que vem que eu volto com a jornada de trabalho de 8 horas. Então eu ainda vou aproveitar essa semana, né, que eu tenho a tarde livre para ler bastante. Antes de eu contar para vocês o que eu tô lendo no momento, tem uma leitura que eu fiz, que eu terminei em fevereiro, né? Eu terminei, na verdade, dia 1º de março, mas eu tava lendo ali no final de fevereiro também, que é Nascido do Crime, do Trevor Noah. Esse livro aqui, gente, ele foi escolhido por uma inscrita aqui do canal, a Paloma. Ela me apoia no projeto do Catarse e lá no Catarse tem um benefício que eu sorteio uma das pessoas lá desse benefício para escolher uma leitura para eu fazer. Normalmente isso daí é um incentivo para vocês me ajudarem a desencalhar os livros que eu tenho aqui. Então a Paloma escolheu muito bem o livro que eu tinha para desencalhar. Esse livro aqui eu acho que eu comprei ele em 2020 ou 2021. Agora eu já não lembro, gente. Mas foi na época que eu era assinante da Tag, e daí esse livro aqui eu via que tinha uma nota muito alta, que as pessoas falavam muito bem dele. Ele é um livro de não ficção. O Trevor Noah conta a história da infância dele, que ele nasceu na África do Sul, ele passou a infância dele lá durante o Apartheid. O Apartheid, ele foi um regime lá na África do Sul que gerou uma segregação racial. Então o autor, ele fala muito sobre isso, tem umas partes assim bem didáticas que te explica bastante sobre esse período que aconteceu lá na África do Sul, sobre a população da África do Sul, fala muito sobre a infância dele durante essa época e também depois disso, quais foram as consequências de toda a colonização que teve, de toda a discriminação racial, como que é levada, né, até os dias de hoje lá na África do Sul e como isso influenciou no crescimento dele, né? O Trevor Noah, ele é um comediante, por isso, gente, o livro é levado de uma forma muito humorada. Eu pensei que esse daqui fosse ser um livro assim bem sério, bem cult, digamos assim, a forma que a história seria contada, mas daí eu parei pra pensar quem que era, né, o Trevor Noah. Eu já acho que eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não conheço o trabalho dele. Daí eu fui ver, ele era um comediante e daí faz muito sentido a forma que ele conta a história dele aqui, porque é uma forma muito interessante, você dá risada em algumas partes, por mais triste, por mais desafiadora e comovente que seja algumas coisas, ele sempre leva pro lado engraçado da história, digamos assim. Por exemplo, ele era um menino muito levado, aquele menino que sempre aprontava, tem muita história para contar, sabe aquela pessoa que aprontou muito na infância e que tem várias histórias para contar da sua infância? O Trevor Noah era essa criança. Então ele conta muitas dessas histórias da infância dele, levando muito como que era a tradição da família dele, principalmente em questões religiosas, como que era a rotina da família dele, da avó, da mãe. O livro fala muito sobre a mãe dele, que eu acho que assim é a parte assim mais incrível de você conhecer sobre a história dele, é a respeito da mãe dele, como a mãe dele é uma mulher assim incrível, que foi muito rígida assim na criação dele, mas foi um papel assim extremamente importante na vida dele. É uma mulher que sofreu muito e que fez de tudo, sabe, para criar o Trevor da forma que ela achava que seria a forma certa dele crescer, dele se desenvolver como criança e dele sonhar principalmente, né, de ter um futuro brilhante. Então a forma como que ela criou ele é muito interessante de você ler, né, pelas palavras do Trevor. Assim, é uma experiência incrível, gente. Eu gosto muito de biografias, então eu amei ter conhecido a história do Trevor, tanto na história da mãe dele,
dele, né, que ganha grande destaque aqui no livro também, quanto as partes sobre a África do Sul, o apartheid, sobre o racismo, né, também eu aprendi muita coisa pelas palavras do Trevor, então foi uma história, assim, incrível. Eu dei 5 estrelas e eu amei a escolha da Paloma. Eu já devia ter desencalhado esse livro há muito tempo, pelo jeito, gente, porque eu até pensei que fosse uma leitura cansativa, sabe? Que fosse uma leitura, assim, mais lenta. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu não queria mais largar ele. Eu ficava todo dia pensando, eu acho que eu vou pegar e vou ler o livro um pouquinho hoje. Sabe quando você começa a ler e você diz, eu vou ler só mais um capítulo, daí você fica com vontade de ler outro e outro. Eu senti isso com essa leitura, então foi uma experiência muito boa que eu recomendo muito pra vocês. Tá, daí sim, gente, depois da semana de quadrinhos que teve aqui no canal, eu comecei a semana dos Caçadores de Sombras pra ler Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare. Eu tô lendo ele no e-book, mas logo o livro físico vai chegar e eu vou mostrar aqui pra vocês. Faz uma semana, né, que eu comecei a ler ele e eu estou em 60%, gente. O livro tem 800 páginas, eu já estou em 60%. Eu devorei esse livro nessa semana, aproveitei as minhas férias pra ler esse livrão. E apesar da Cassandra Clare ter capítulos longos e de ela enrolar bastante na história, não ter muitas cenas de ação, a leitura flui muito bem. Eu tava muito envolvida, engajada nesse terceiro livro, porque ele é a finalização dessa trilogia. Eu já tô muito apegada aos personagens e eu acho que como você gosta muito dos personagens e você quer ver esse desfecho de todos eles, você fica muito engajado na leitura e a leitura flui muito bem. Você não sente, né, que o livro tem 800 páginas e eu tô muito animada e ao mesmo tempo querendo matar a Cassandra Clare, gente. Essa mulher, o que ela faz com a gente? Sério. Ela nos odeia. Eu acho que ela nos odeia, porque assim, ó, tem umas coisas que ela colocou ali na história, que é aquelas coisas de mal entendido, que eles não conversaram direito, que eles não se resolveram, e você fica, meu Deus do céu, por que você faz isso comigo? Que ódio, sério. Então essa leitura é um momento, assim, de amor e ódio, porque eu amo a história, eu amo os personagens, mas tem muita coisa, assim, que eu não concordo com a autora dela ter colocado, principalmente também um fato dela ter errado muito a mão no triângulo amoroso, porque vocês sabem, né, que em As Praças Infernais, ela fez um triângulo amoroso perfeito, assim, ó, muito bom, muito bem escrito, e ela quis repetir isso, sabe, nessa outra trilogia, mas não funcionou. Ela errou muito em tentar repetir isso, porque até fica um negócio assim de que essa trilogia é uma continuação das Peças Infernais e ela quis colocar a mesma situação das Peças Infernais nos personagens dessa trilogia. Não deu certo, sabe? Então é uma pena, sim, é uma coisa assim que eu não gostei muito nessa trilogia, foi ela tentar forçar esse triângulo amoroso, e o resultado disso, na verdade, é que eu tô com muita pena da terceira pessoa. Sabe aquela terceira pessoa do triângulo amoroso que só tá ali pra ser um triângulo amoroso e na verdade não vai ser o casal que vai se formar? Eu tô sentindo muita pena dele. Apesar de eu não shippar com ele, né, eu tenho meu casal formado, eu sinto muita pena do pobrezinho, gente, sério, que dó. E eu tô sentindo, assim, ó, que vai acontecer alguma coisa com esse personagem, sério, eu tô temendo muito isso. E eu tô sentindo pena, então eu acho que a Cassandra Clare não devia ter feito isso. Essa é a minha reclamação do Corrente de Espinhos, agora em 60%. Eu quero ver o que eu vou achar do final do livro, porque parece que algumas pessoas não gostaram do final do livro. Então, assim, eu tô com medo de não gostar também, mas eu acho que ele não vai ser meu livro favorito da trilogia. Eu gostei bem mais do primeiro e do segundo do que desse terceiro, pelo menos até agora, em 60%. É uma pena, gente, porque ela poderia ter colocado tantas coisas, assim, mais cenas de ação nesse livro. Eu acho que a parte que eu mais gosto é em relação a Lucy e o Jesse. A Lucy é uma personagem muito doce e que, assim, eu torço muito por ela. E, assim, eu gosto muito também das partes de Caçadores de Sombras, poderes, sobrenatural, assim, envolvendo ela. Eu acho isso muito bom. E a Cassandra Clare podia ter focado mais nisso e esquecido aquele tal do triângulo amoroso lá, porque foi sério, foi pra gente passar raiva. Mas enfim, falando em triângulo amoroso, eu tô lendo um outro livro que eu acho que pode ter um triângulo amoroso também, que é esse aqui, ó, Promessas Vazias. Temos, né, dois homens aqui atrás da Bri, que é a protagonista. Esse livro aqui, eu comecei ele, mas eu tô lendo bem devagar. Eu tô na página 84, né, porque eu tô lendo mais o Corrente de Espinhos, então esse eu tô lendo menos. E o começo dele
é muito uma mistura de acotar com a seleção. Só que eu acho que vai ser legal. Eu tô gostando, assim, da escrita da autora. Eu gosto, né, dessas duas séries. Eu gosto de acotar e eu gosto da seleção. Então, provavelmente eu possa gostar se a autora conseguir desenvolver isso muito bem. Até porque também tem uns outros elementos de fantasias aqui, que é aquilo da personagem ter que roubar alguns artefatos mágicos. Tem essa missão aqui pra ela fazer e eu tô muito curiosa pra ver o envolvimento dela com essas coisas mágicas, né? Como que ela vai se envolver com isso. Tem a questão aí desses féricos, que são pessoas não, né? Que são os seres mágicos, né? Essas fadas manipuladoras e perigosas. E vai ter um baile onde ela vai ter que disputar a mão do príncipe, mas com segundas intenções. Então, vamos ver no que vai sair dessa farofa. Essa daqui é a leitura do Catarse, então tô envolvida em mais uma leitura conjunta desse meu projeto. Venham participar, é muito legal fazer leitura coletiva nesse grupinho. As meninas são muito queridas e a gente faz depois uma chamada de vídeo para discutir o livro com spoiler. Inclusive, esse livro entrou no Prime Reading. Sabe, você que é cliente Prime da Amazon, você pode ler esse livro de graça no seu Kindle, porque agora ele entrou no Prime Reading. Enfim, vai ser muito bom ler esse livro com as meninas do Catarse e logo quando eu terminar nós vamos discutir ele. E eu aviso para vocês também o que eu vou achar do final dessa leitura. E tem mais um livro que eu estou lendo, gente. Na verdade, é uma releitura, porque todo mundo, sério, gente, todo mundo, eu acho, tá relendo Daisy Jones e The Six. Eu sou todo mundo também. Eu quero ler também o livro durante a série que tá passando. E eu tô fazendo bem isso. Eu tô assistindo os episódios e lendo o livro ao mesmo tempo. Eu não quis terminar tudo antes de começar a série. Eu tô lendo e assistindo ao mesmo tempo, pra fazer, assim, várias comparações. Apesar de eu não ser, assim, muito paranoica, assim, de, ai, tem que ser igual o livro. Não, eu tô de boas, assim, que é uma adaptação e que já tem muita coisa diferente, gente. Eu já assisti os 6 episódios que saíram. É muito diferente. Tem muitas coisas diferentes, muitos detalhezinhos, assim, ó, que até fazem a diferença e eles mudaram na série. Tem bastante coisa diferente, mas eu não tô, assim, decepcionada, eu acho. Eu tô gostando bastante da série. Eu acho que ficou uma produção, assim, muito boa. Eu adoro poder ouvir eles cantando e gravando e fazendo as letras das músicas. Eu adoro essa sensação. Eu amei muito as atrizes que faz a Camila e a Karen. Gente, que perfeitas. A atriz que faz a Camila, gente, é maravilhosa. É exatamente como eu imaginei a Camille. E a Karen também, gente. As duas são lindas, perfeitas, sério. As atrizes encaixaram muito, muito bem. Tô falando delas duas porque, assim, da Daisy eu já esperava mais ou menos como que ia ser, mas essas duas atrizes, assim, eu não tinha tanta expectativa, sabe? E elas me surpreenderam muito, então eu amei muito as duas atrizes. E, assim, eu não tô decepcionada com a série. Tô curtindo bastante, mas eu sei que tem muita coisa diferente, mas eu aceito. Assim, a série é boa. Isso que vale, eu acho. Tem que avaliar como uma série separada, eu acho, não ficar muito em cima de tem que ser igual o livro. E na minha releitura, eu estou na página 188, que é mais ou menos ali nos acontecimentos do último episódio que eu assisti. Então eu tô acompanhando ao mesmo tempo, sabe? Eu leio um pouquinho, logo depois que eu assisto os episódios. Tá sendo bom ler assim, sabe? Porque tinha muita coisa que eu não me lembrava, outras coisas a mais que eu marquei no livro também. Eu já tinha marcações no livro, agora eu coloquei mais marcações ainda. E tá sendo legal, tá sendo uma experiência que eu pensei que eu ia passar muita raiva, né? Lendo e assistindo ao mesmo tempo, porque eu ia ver muitas diferenças. Mas eu acho que eu tô de boa, tô aceitando, assim, as diferenças tranquila. E eu acho que é legal ver o que realmente eles fizeram de diferente na série, porque se eu não tivesse relendo, tinha muita coisa que eu nem ia lembrar. Gente, eu terminei 2 livros que eu tava lendo. O primeiro foi A Corrente de Espinhos. Eu ainda não recebi o livro físico que a Galera Record vai me enviar, mas quando ele chegar eu mostro aqui pra vocês como que ficou a edição física. E assim, ó, esse terceiro livro eu gostei menos do que o primeiro e o segundo, porque eu achei que ele foi muito enrolado pra uma conclusão. Eu acho que a autora poderia ter colocado muito mais coisas, muito mais batalhas, e teve algumas cenas assim que aconteceram que eu achei meio decepcionante, sabe? Por exemplo, teve uma morte que eu achei assim
foi meio nada a ver, a forma que aconteceram as coisas. A Cordélia tomou muitas decisões assim meio estranhas, sabe? E teve uma coisa, na verdade, que ela fez ali que eu achei muito legal, mas outras coisas eu achei que ficou muito dramático. A Cordélia, o James, o triângulo amoroso que a autora colocou, ficou um negócio muito dramático. Não teve assim nenhum ponto importante ali pro final da leitura. Ficou muito enrolado, eu senti que a autora enrolou bastante, então por conta disso eu acabei tirando uma estrela, acabou ficando 4 estrelas, porque eu não consigo, né, não gostar desse livro, assim, eu amo os personagens, eu amo esse universo, então eu passo pano pra muita coisa, mas eu acabei não dando 5 estrelas, porque teve muitas coisas que acabaram me decepcionando pra uma finalização, né, de trilogia. Eu acho que, num geral, da série, assim, ela foi uma série que me empolgou muito no começo, e daí o segundo livro foi um livro, assim, muito sofrência, e esse terceiro livro eu acabei esperando mais coisas diferentes, por isso que eu me decepcionei um pouco. Teve uma coisa que eu criei muita expectativa desde o primeiro livro, que era a questão do Parabatai de 2 melhores amigas, né? A Cordélia e a Lucy, desde o primeiro livro, elas são muito amigas e elas querem ser Parabatai. E é a primeira vez que a autora coloca 2 mulheres amigas como Parabatai ali entre os protagonistas, porque nos outros livros são sempre 2 homens ou um homem e uma mulher. Então, é a primeira vez que ia ser 2 meninas que são amigas, e eu queria muito ver esse entrosamento de Parabatai de 2 mulheres. E isso foi muito decepcionante, porque aconteceu muita coisa ao longo da trilogia que elas foram meio que se afastando, e esse Parabatai nunca acontecia, sabe? Esse juramento pra elas se tornarem Parabatai nunca acontecia, e era uma coisa que eu esperava muito ter nessa trilogia. Eu acho que foi uma das coisas que mais me decepcionou. Mas eu vou fazer um vídeo, vai ter um vídeo falando da trilogia. Se você já lê as outras séries, entende melhor desse mundo e quer saber mais detalhes, eu vou fazer esse vídeo. Ele não vai ter spoiler, né, da trilogia. Eu vou tentar comentar sobre o livro, assim, num geral, o que eu achei dos 3. Se você quiser saber mais detalhes, vai sair esse vídeo ainda. E daí, gente, eu terminei o Promessas Vazias também, e foi uma grande surpresa. Esse livro aqui é uma duologia, e eu tô muito ansiosa pelo segundo livro. Pelo que aconteceu aqui no final, eu fiquei surtando pra ler o segundo livro, gente. Ele é um livro que ele é cópia mesmo, gente, de muitas outras fantasias. Ele tem elementos de Acotar, tem elementos de A Seleção, tem elementos de Jogos Vorazes, tem elementos dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare, ele tem elementos do De Sangue e Cinzas, elementos de várias fantasias, assim, bem genéricas que a gente conhece por aí. A autora colocou muita coisa nesse livro, que é uma farofona, né, de fantasia, a gente costuma dizer, mas foi um livro que me divertiu, porque eu já li ele sabendo que ele tinha vários desses elementos. Até no começo do livro, as primeiras páginas, eu já vi que ele era muito Acotar com A Seleção, principalmente, e eu não tava criando muitas expectativas. Eu acho que por isso que eu acabei me divertindo muito com essa leitura. Me divertiu muito, eu tava muito interessada nos personagens. Foi um livro, assim, que os personagens me conquistaram. Eu gostava, né, dos 3 personagens e acabei entendendo ali a relação entre eles. Tem um triângulo amoroso e que eu até acabei gostando, gente, do triângulo amoroso aqui do livro. Pra vocês terem noção, eu gostei de tudo nele. Ele tem alguns elementos mágicos bem interessantes, tem várias questões do passado que não são reveladas, ele tem muitos segredos para serem revelados no final, que são coisas, assim, óbvias. Em vários momentos do livro, eu já tinha adivinhado muita coisa do livro. Só que isso não impediu de eu gostar do livro, eu não sei, gente, ele me conquistou. Então é aquele livro que você precisa ler sabendo que ele é igual muitas fantasias que a gente conhece, que ele tem muitos e muitos clichês, é essa palavra. Ele tem muitos clichês de séries de fantasia, mas é todos os clichês que eu gosto, sabe? Então acho que por isso que eu gostei do livro. Eu fui lendo o livro sabendo que ele tinha tudo isso, né? Não tem aquela grande construção original de universo, não. Ele tem todos os clichês que a gente lê nos outros livros de fantasia, mas são clichês que eu gosto e eu acabei me divertindo bastante. Chegando no final, eu até fiquei chocada com algumas coisas que eu não tinha encaixado bem as peças, e assim, eu me senti muito conectada, assim, com a leitura. E uma coisa que me fez gostar muito é que o livro não tem nenhuma parte chata, nenhuma parte enrolada. O tempo todo eu não queria largar o livro, queria saber logo o que ia acontecer. Então eu acho que experiências assim fazem com que a gente goste, né,
do livro, porque a gente teve um momento de leitura muito prazeroso, muito legal. E foi isso que eu senti, gente. Com Promessas Vazias não tinha como eu não dar 5 estrelas. Eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro. Realmente, ele me conquistou. Não sei explicar direito pra vocês, porque ele não tem originalidade. Ele não tem, nossa, coisa assim de explodir a cabeça. Não. Ele é um livro gostoso, divertido, apaixonante. E que você se apega aos personagens e você fica muito ansioso para ler o próximo livro. Preciso! Editora Planeta, por favor, traga logo o segundo livro, porque eu necessito agora da continuação. E essa, gente, foi a leitura do Catarse, né? Eu tenho um clube de leitura, que a gente faz uma leitura coletiva todo mês, daí agora eu acabei de sair da discussão, que a gente faz uma videochamada para discutir o livro, e gerou, assim, um grande debate, porque teve algumas meninas que elas não gostaram do livro, e outras também que acabaram se surpreendendo, assim como eu. Teve uma outra pessoa, por exemplo, que nem ia ler o livro, mas de tanto que a gente tava debatendo que uma gostou e outra não gostou, ela ficou curiosa e acabou lendo também depois. Então é muito divertido quando a gente tem um grupinho assim pra ler o livro juntas. Então foi muito legal esse mês, realmente a leitura desse livro foi muito divertido. Gerou bastante movimento lá no grupo, a leitura dele, e agora no próximo mês a gente vai ler Um Homem Chamado Ove. Então se você quiser participar dessa leitura coletiva, entre no meu projeto do Catarse, é uma forma muito legal de vocês apoiarem o meu trabalho e vocês acabam tendo esses benefícios, tendo essas interações diferentes comigo. Estou com livros novos aqui que chegaram, vou mostrar pra vocês. Eu fiz algumas compras na Semana do Consumidor também, mas deixa eu mostrar primeiro o que eu tava aguardando, ansiosíssima, gente, o Corrente de Espinhos. Olha aqui, que coisa belíssima. Ele brilha muito, né, que ele tem essa capa metalizada. Eu já coloquei todas as minhas marcações, como vocês podem ver, porque eu tinha lido ele em e-book, e daí eu peguei e já marquei tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu marco com marca-texto e o post-it. Ó, ele vem com marcador de página, vieram com os brindes. Tem esse marcador magnético belíssimo também. Vieram os marcadores magnéticos dos outros livros da trilogia. Inclusive, saiu aqui no canal o vídeo da trilogia. Sem spoiler, só tem spoiler das Peças Infernais, porque essa trilogia é uma continuação das Peças Infernais. Então, vocês podem assistir, né? Pra quem tá atualizado aí nos livros dos Caçadores de Sombras, pra quem já leu as Peças Infernais, vocês podem ver o vídeo que eu fiz, que daí ele não tem spoiler da trilogia, só tem a minha opinião do que eu gostei, do que eu não gostei da trilogia das Últimas Horas, né, que eu finalizei, e agora tô com o livro em mãos. Deixa eu mostrar umas coisas bem legais que tem aqui. Temos algumas imagens, umas ilustrações, eu vou achar uma que não tem spoiler, porque a maioria das ilustrações tem spoiler, principalmente de beijos, de casais, bastante ilustrações de casais, mas essa daqui, ó, né, tem os 4 meninos ali, os amigos, o cachorro também. Olha que lindo. Tem várias ilustrações assim, ó, no meio do livro, que é muito legal. Gostei bastante de ter. Espero que alguns autores adotem isso. É legal a gente encontrar essas ilustrações, assim, essas fanarts no meio dos livros, porque às vezes a gente vai pesquisar as fanarts na internet, a gente pega spoiler. Então é legal se os autores colocassem algumas fanarts aqui, assim, algumas ilustrações oficiais, né, da série no meio dos livros. Eu achei legal ter isso. Eu queria que tivessem muitos livros de fantasia, até porque tem alguns personagens que a gente gosta de ver como que é a aparência deles, até esses que são seres fantásticos, por exemplo, as fadas, né, que tem asas e tal. Seria legal ter algumas ilustrações assim no meio do livro, então gostei que a Cassandra colocou nesse último aqui. A editora seguinte me mandou um livrinho aqui também, olha que lindo esse rosa da capa, gente, eu amei esse rosa, que é um livro bem feminista, que saiu aí no mês da mulher, que é Meu Corpo Te Ofende, e ele é uma história de amizade. Essas duas meninas se juntam para ser líderes de uma rebelião ali na escola delas contra o código de vestimenta, porque uma das meninas é uma aluna nova e, por exemplo, ela vai sem sutiã, vai com uma roupa normal, mas ela vai sem sutiã e isso acaba incomodando as outras pessoas, incomodando o diretor da escola. Então, ela passa a ser meio que humilhada por conta disso, então elas acabam se tornando amigas a partir desse momento, uma amizade inesperada. Então, ele é um livro que vai falar sobre amizade, sobre essa união feminina, vai falar sobre as inseguranças, né, que a gente tem sobre o nosso corpo, preconceitos e os privilégios do patriarcado, né, digamos assim. Então, eu quero muito ler esse livro, eu adorei que a editora me mandou ele aqui, ó. Aqui diz que nós temos Garotas Unidas, Amizade Inesperada, Conselhos de Abuela, Caos e Crushes, Pechos
de plancha. Deve ser uma comida isso daí. É uma autora latina, né? A Mayra Cuevas é de Porto Rico e ela tá escrevendo junto com essa autora, Marie Marcardart. Daí deixa eu mostrar pra vocês as minhas compras da Semana do Consumidor. Estou bem controlada a respeito de promoções. Eu só comprei esses 2 livros físicos. Eu comprei esse aqui, ó, Ilatsoi, O Segredo Ancestral, que é de uma autora indígena. E ele vai trazer mitologia do povo Lipan Apache, que é no qual a autora mesmo faz parte, do Texas. Ó, parece que tem habilidades passadas por gerações, tem a ver com espíritos de animais mortos. Então eu fiquei muito, muito interessada em ler essa fantasia. Ele é um livro curtinho, gente, tem menos de 300 páginas. Vai ser bem de boas ler ele, então vai ser uma das minhas próximas leituras, provavelmente também. E eu comprei Shorefall, o segundo livro da trilogia Os Fundadores. O primeiro livro é o Founderside. Tô até com ele aqui, ó, porque ele foi a escolha da Nayara do Catarse pra eu ler esse mês. Então vai ser aí minha próxima leitura também. Daí eu já tenho a continuação, gente. Tomara que a editora Morro Branco esse ano já lance o 3º livro, que quem sabe dá pra eu ler a trilogia toda esse ano. E falam que essa fantasia é muito boa pra quem gosta de Mistborn. Pra quem gosta, por exemplo, dos livros do Brandon Sanderson, vai gostar muito dessa trilogia. Então eu tô muito animada pra começar ela. Ela tá na minha meta, né? Tanto das séries que eu quero começar esse ano, quanto dos livros de presente de aniversário, que tá na minha meta do ano também. E eu comprei 2 e-books, né? Porque essas promoções são bem boas pra comprar e-book. Daí eu comprei aquele Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã, que ele é um livro que parece que fala de realidade virtual, não sei se tem viagem no tempo, tem umas coisas assim de ficção científica e parece ser um livro assim com drama também. Eu vejo as pessoas falarem muito bem. Quando eu vi a capa desse livro assim, eu não me interessei, eu até pensei, se eu for ler esse livro eu vou comprar o e-book, vou esperar uma promoção do e-book. Porque eu gosto de comprar e-books quando eu não gosto da capa do livro, por exemplo. Vocês têm alguma mania pra vocês saberem se vocês vão comprar o livro físico ou o e-book? Eu normalmente eu compro quando o e-book tá bem baratinho e eu não faço muita questão de ter a edição física, por exemplo, capas feias, edições que eu não curto muito, daí eu compro o e-book. Então eu comprei desse porque eu achei muito estranha essa capa, assim, não me chamava atenção pela capa, é mais porque as pessoas falavam muito bem desse livro, pessoas que eu confio, assim, a opinião, então ficou na promoção, acabei pegando. E um outro que eu acho a capa muito bonita, mas eu acho que os livros da editora Rocco, né, o Amanhã também é da editora Rocco, eu até tenho poucos livros físicos da editora Rocco, então eu pensei, os livros físicos, na verdade, da editora são sempre caros, vocês prestaram atenção nisso? Eu acho que a editora Rocco lança os livros deles muito caro, assim, no começo, você tem que sempre esperar uma promoção, e são livros, assim, simples, né, de capa mole. Daí esse tinha uma capa bonita, que é o Flores Feitas de Espinhos. Mas eu pensei, o e-book tava 8 e pouquinho, vale mais a pena eu comprar o e-book, ler ele em e-book, ele é um livro único também. Normalmente quando é série de livros eu gosto de ter, né, a coleção da série, como ele é um livro único, pensei, vou comprar o e-book. Então esses foram os 2 e-books que eu comprei, que está aí na minha meta de leitura também. Esse das Flores Feitas de Espinhos é um livro de fantasia, parece que a personagem é vidente, ou ela brinca com esse negócio de vidência, e tá no meio disso, assim, na história. Eu não quis ler muita sinopse pra ser surpresa. Agora, gente, vou falar das minhas leituras. Primeiro, eu acho que vamos falar de Daisy Jones e The Six, que eu terminei a releitura, e eu terminei a série também, ela acabou ontem. Não, ela acabou ontem, eu que terminei de assistir ontem. E assim, ó, no geral, eu gostei muito da releitura. Teve umas partes ali que eu tinha gostado muito mais na primeira vez que eu li, que era a parte da composição das músicas, quando o Billy e a Daisy estão compondo o álbum Aurora juntos. Mas daí quando eu tava lendo aqui na releitura, eu já achei essa parte um pouquinho mais chata. Foi a parte que eu meio que empaquei aqui na releitura e eu tava meio sem vontade de voltar a reler. Mas daí quando chegou no final, eu fiquei pensando, putz, eu não lembrava o quanto esse final era bom. O quanto ele era um final assim tão surpreendente a respeito, principalmente da Camila. E eu amei, sabe? Aquela conversa da Camila com a Daisy, assim,
assim, ó, é a minha parte favorita, assim, do livro, que me surpreendeu muito quando eu li a primeira vez e que me surpreendeu de novo na releitura. E eu achei isso o máximo, então eu amei muito esse final. E daí, gente, eu fiquei decepcionada que na série não teve essa cena, que foi a minha cena favorita ali do final. Não teve, eles mudaram isso na série de TV, fizeram de uma forma diferente e eu acho que eu não gostei muito dessa mudança em específico. Mas o resto, assim, da série de TV no geral, eu gostei muito de ter assistido ela. Eu acho que ficou uma boa adaptação, apesar de ter muitas mudanças. Teve muitas mudanças que ficaram boas, só que eu acho que o final do livro, ele é muito mais impactante do que o final da série. Apesar de eu ter visto que muitas pessoas choraram, eu pensei que eu ia chorar, mas eu acabei não chorando com o final da série. Eu acho que eu senti mais impacto lendo o livro, pelo final dele, no caso. Mas a série é linda visualmente, você vê a turnê, a composição das músicas, os personagens interagindo ali na hora de se apresentar, na hora da tensão que eles têm, a tensão sexual, a tensão de rivalidade que eles têm, assim, é muito boa de acompanhar na TV. Eu gostei muito de ver isso, que era a minha maior expectativa, era ver essa mistura de rivalidade e de amor do Billy e da Daisy. E a atriz que faz a Camila me surpreendeu muito, eu amei demais essa atriz, eu acho que foi uma escolha perfeita. A atriz da Karen também, eu amei demais. Eu acho que o conflito da Karen também com o Graham ficou muito mais impactante no livro do que na série. Eu acho que na série até ficou bem colocado, né? Ficou igual do livro. Mas eu não sei, parece que lendo foi mais emocionante, assim, do que eu vi pela série. E não sei, gente, não acho, assim, que a série foi ruim, que, ai, meu Deus, ficou uma péssima adaptação. Não, ela só ficou bem diferente. Ficou muitas coisas diferentes do livro, mas funcionou. Funcionou pra tela de TV, eu acho que ficou muito boa. Eu tô viciada em algumas músicas, gente. A música River, eu amo demais. E a música também, Let Me Down Easy, é uma que fica na minha cabeça e eu fico cantando. Sem contar o Regret Me e o Honeycomb também, que é as principais músicas, né, do álbum. Mas essas outras duas que eu mencionei pra vocês, assim, eu adoro. Eu fico escutando elas direto e é muito bom a gente ter as músicas pra escutar. Então essa foi minha experiência de releitura assistindo a série de TV. Me conte aqui nos comentários se vocês também fizeram isso, se vocês releram o livro pra assistir a série, o que vocês acharam da adaptação, eu quero saber também. E agora, gente, estou com 2 livros em andamento. Eu tô lendo esse aqui, que é o Princesa Apaixonada. Eu comprei o livro físico, que eu acho ele muito bonitinho, mas ele tá no Kindle Unlimited. E eu assinei a promoção do Kindle Unlimited agora na Semana do Consumidor. Então eu tô aproveitando pra ler esse livro no meu Kindle, apesar de eu ter a edição física, lá no meu trabalho, no meu intervalo do trabalho, porque agora eu voltei a trabalhar 8 horas por dia. E nas horas do que eu tenho intervalo, eu pego e leio esse livro no Kindle, já que ele tá no Kindle Unlimited, vocês podem ler também. Ele é um romance sáfico bem clichê da princesa e a plebeia, digamos assim. Então essa princesa aqui, ela tá prometida pra uma outra princesa. A mãe dela fala que ela precisa se casar. Ela não é a princesa que vai ser a rainha, sabe? A próxima da sucessão do trono. A irmã dela que vai ser a rainha. Então ela é a princesa que não é a sucessora. Eu não lembro como que fala isso. Mas ela é uma princesa que ela foi pro exército, tanto que quando ela vai pra essa outra cidadezinha, ela usa uma identidade falsa, que é o nome de Charlie, que era, digamos, a personalidade dela quando ela tava no exército, ela fala. Então ela se apresenta pra Rose como Charlie, não como a princesa Olivia, por exemplo. E daí ela conhece a Rose, que é a dona de uma cafeteria. Ela tá passando problemas com essa cafeteria que é da família dela. Ela tá pensando em vender a cafeteria e abandonar a cidadezinha ali e tal. Alguns problemas pessoais, né? E quando a Olivia, ou a Charlie, aparece na vida da Rose, a Rose meio que ganha esperança, sabe? Pra transformar ali a cafeteria. E tem essa ajuda, esse apoio, né? Que ela precisava muito. E elas acabam se aproximando bastante, se apaixonando, né? Elas flertam desde o comecinho, então é muito legal. Esse é um livro, assim, onde as personagens já se conhecem se flertando. Primeiro elas ficam meio ligando o gaydar delas, né? Tentando descobrir se a outra gosta de mulheres também. E daí elas vão
vão flertando e vão se apaixonando, né? Tem os encontros e tal. Só que o problema é que a Charlie tá escondendo, né, a identidade dela. E um grande problema que tem aqui, gente, que é só pra você passar raiva, é a ex-namorada da Rose. É aquela personagem pra você passar raiva mesmo. Que personagem insuportável a ex da Rose. Ela tá ali só pra atrapalhar tudo. Então é um livro, assim, bem clichê, bem comédia romântica, que eu amo dessa autora. Ela tá escrevendo com uma outra autora que também escreve comédias românticas lésbicas. E simplesmente eu tô me divertindo. Ele é um livro, assim, bem simplesinho, bem gostoso pra você se divertir, passar um tempo gostoso de leitura, pra quem gosta de romances fofinhos mesmo. Ele tem, assim, uma cena hot ali, né, no meio da história também. E eu tô na página 200 e alguma coisa, que eu perdi meu marcador. Eu acho que ele caiu aqui em algum lugar. Mas eu tava lá pelo capítulo 25, eu acho. Eu tô bem no finalzinho do livro. Então, quando eu terminar ele, eu dou meu veredito pra vocês do que eu achei do final da história. E eu também tô lendo A Maldição do Fuso, que eu recebi da editora Melhoramentos. E ele é o livro que inverte os papéis da princesa e do príncipe. Então, aqui nós temos toda a lenda, a história da Bela Adormecida, onde um príncipe foi amaldiçoado por uma bruxa do Fuso. Tem toda uma história, assim, bem complexa a respeito disso, onde temos as outras bruxas que amenizam essa maldição e ajudam o príncipe. E essa maldição meio que caiu sobre o lugar todo. Então, é tudo contado no prólogo. E daí a história mesmo do livro, nós temos duas amantes de aventura. Elas são caçadoras de tesouros, a Shane e a Fi. A Shane, ela é uma menina que gosta de se aventurar para encontrar tesouros mesmo e riqueza. E a Fi gosta de ir em busca de conhecimento, mais da parte intelectual, conhecer mais sobre as relíquias dos lugares que elas vão pesquisar. E daí a Shane aparece pra Fi com um mapa e ela fala: preciso de uma parceira, né, pra ir atrás de um tesouro junto comigo, você topa? Daí é nisso que elas acabam ficando amigas e se tornando parceiras dessa aventura. Ele é um livro, assim, muito de aventura mesmo, estilo Indiana Jones, onde tem que decifrar códigos, acaba encontrando armadilhas no meio do caminho, e uma dessas armadilhas que elas acabam encontrando aqui no começo do livro é a respeito da maldição do fuso desse príncipe que tá adormecido, que elas sempre conhecem, né, como lenda, né, do lugar. A Fi acaba se conectando com esse príncipe através do dedo furado lá no fuso, e ela acaba descobrindo que vai ser ela que vai ter que quebrar essa maldição, ela que vai ter que beijar o príncipe. Só que ela não acredita no amor, não acredita no amor verdadeiro, porque ela tem uma história complexa aí com o ex-namorado dela, então tem muitas coisas pra lidar a respeito disso, tem alguns mistérios a respeito do que aconteceu com ela e esse relacionamento. E a Shane é uma personagem que gosta de mulheres, então aparece uma outra personagem que ela fica interessada. Então ele é um livro com romance sáfico, mas não entre as protagonistas. A Fi, ela tem conexão com o príncipe, e a Shane é a personagem da comunidade LGBT que vai se interessar por uma bruxinha. Tem uma bruxa aqui que ela acaba se interessando. E eu tô na metade do livro, gente. Ainda falta outra metade pra eu ler. Na verdade, eu acho que faltam mais 100 páginas. 110 páginas pra eu terminar o livro. E assim, eu gostei bastante dele. Eu acho que as únicas partes que eu não tô curtindo muito são os flashbacks. Eu acho que a autora não conseguiu colocar os flashbacks de um jeito interessante. Porque do nada a personagem tá relembrando alguma coisa do passado e assim parece que corta o ritmo da história. Eu senti que os flashbacks estão cortando o meu ritmo, então eu acho que é o único ponto negativo assim da escrita do livro. Mas no geral eu tô amando muito as aventuras, eu gostei bastante das duas personagens. Tô curiosa pra saber aí o que vai desenrolar sobre essa maldição aí pro final do livro. Eu acho que elas vão enfrentar alguns perrengues, vão enfrentar alguns perigos a respeito dessa bruxa, né, que jogou a maldição. Eu acho que ela vai aparecer em algum momento aí. Então tô bem ansiosa, depois eu conto pra vocês o que eu achei do final. Gente, foi só falar de Daisy Jones and the Six, que olha o que a editora mandou pra mim, que chegou aqui, ó, Daisy Jones and the Six com a capa da série. É uma edição limitada, então quem gostou dessa capa aqui da série, vai ser só uma tiragem que eles vão fazer com essa capa, ó. Eu achei ele bonita, lombada, essa cor aqui, ó. Eles me mandaram também um marcador, gente. Eu não sei como que faz pra vocês conseguirem esse marcador, porque eu pensei que ele tava sendo vendido junto, mas eu acho que eles mandaram
só para os influenciadores. Esse marcador eu amei, estou completamente apaixonada. Mas se alguém comprar aí essa edição, me conta nos comentários se vem o marcador junto. Porque senão, editora, por favor, vocês podiam mandar fazer esses marcadores assim, ó, pra gente comprar. Que é muito legal, ele é transparente, muito, muito lindo. Olha, que coisa mais linda. Eu amo esses marcadores transparentes que a Companhia das Letras faz. Então eu vou deixar o link do livro aqui na caixa de descrição para vocês comprarem. E eu terminei as 2 leituras que estavam em andamento. Eu terminei, então, Princesa Apaixonada. E que livro fofinho, que livro amorzinho. Ele é muito fofo, gente, eu gostei bastante dele. Ele, assim, não é um livro tão emocionante, no sentido de você ficar, assim, muito empolgada com o romance, com os conflitos que vão interferir ali no romance da princesa e da plebeia, digamos assim. É que eu acho que ele é um livro muito mais maduro, né? As personagens são muito mais maduras pra lidar com essa situação aí da realeza. Diferente, por exemplo, dos livros jovens que a gente vê com essa questão da realeza, né? Que é muito mais complicado, é muito mais dramático. E aqui as personagens são bem mais maduras em relação a isso. O que fica meio conflituoso mesmo é que a princesa tá nesse casamento arranjado, que é uma ex dela, e a outra também tem uma ex que fica ali cutucando e atrapalhando o nosso casal. Então, resumindo, as ex das personagens que são o grande conflito aqui, mas elas, assim, são muito maduras em relação aos sentimentos delas e o que elas querem pra vida delas, assim, é muito legal ver isso no final. E eu gostei bastante das decisões que a Rose teve a respeito do café ali, a respeito da vida dela, do futuro dela, e assim, é muito fofo, assim, gostei muito do livro, recomendo pra vocês, gente, tem no Kindle Unlimited pra vocês lerem, não se esqueçam. E daí eu terminei Maldição do Fuso, gente, esse livro aqui, eu comecei bem animada, só que depois, eu não sei se eu li numa semana ruim, ou se o ritmo do livro mesmo não me conquistou, não me embalou na leitura, porque eu senti que o ritmo dele tava muito lento, assim, pra mim. Eu pegava e lia algumas páginas e já me distraía, e já perdia a vontade de ler, sabe? Eu ficava muito desconectada dessa leitura na semana que eu tava lendo, assim. Então eu não sei se tem a ver com a escrita da autora, ou se tem a ver com a semana, né, que eu li, se não era uma boa semana, mas eu acho que o livro, assim, ele decaiu um pouco pra mim ali na metade, e eu tava achando mais cansativo de ler o livro. Ele é um livro com muitas e muitas aventuras, estilo Indiana Jones, né, Caçadores de Tesouros, assim, acontecem vários empecilhos pelo caminho. Eu acho que a maior decepção quando eu terminei o livro, gente, é que eu tava lendo ele achando que era um volume único. Eu não sei se até mencionei aqui no vlog pra vocês que era volume único, mas não, ele vai ter uma continuação, é uma trilogia. E daí eu tava chegando nas últimas páginas e eu, meu Deus, parece que tá faltando tanta coisa nesse livro, como assim? Parece que tá faltando muita coisa. Eu pensei, vai ficar um monte de furo nesse livro. Só que eu cheguei no final, gente. Ele não tem final, ele vai ter uma continuação. Na verdade, fica algumas questões resolvidas a respeito da quebra da maldição, mas tem muitas coisas não respondidas. Essa é a impressão que eu tive quando eu li o livro, que faltava muita coisa. Muita coisa, assim, que não tinha como você saber, sabe, nesse primeiro livro, ou a autora poderia ter colocado já no primeiro livro e criado outras coisas para os próximos, principalmente em relação a esse relacionamento tóxico dela, da Fi, com o ex dela. O ex dela, né, é um cara muito tóxico, que ele se aproveitou, assim, de um artifício mágico pra meio que prender, pra meio que ter uma ligação dela pra sempre com ele. Então, isso daqui ainda tem muito a ser explorado, ela vai ter que se livrar desse traste aí na vida dela. E eu tava muito curiosa pra saber como que ia desenrolar isso, e ficou aí pro próximo livro. Ele é mais voltado aqui na quebra da maldição mesmo, que esse primeiro livro, então aconteceram algumas coisas interessantes assim no final, que ficou o gancho, né, pros próximos livros a respeito da maldição, a respeito das bruxas, a bruxa do fuso que criou a maldição, assim, é bem interessante. Mas vamos ver
quando sair o próximo livro, como que vai ser. A minha nota acabou sendo 3,5 pro livro, assim. Eu pensei que ia ser 4, mas no ritmo que eu tava lendo o livro, assim, ó, acabou abaixando a minha nota dele, infelizmente. Mas ele é um livro, assim, pra quem gosta de aventuras, enigmas e contos de fadas, principalmente, né? Aqui nós temos 2 princesas como protagonistas e elas são muito legais. Eu acho que o que eu mais gostei do livro são as personagens. Eu gostei bastante delas, do estilo de cada uma, assim, uma mais engraçada, a outra é mais pé no chão, uma se apaixona muito fácil e a outra já não acredita no amor. Elas são muito diferentes uma da outra, são grandes amigas, aqui uma aventura de amigas que a gente vê. Então isso é bem legal, então eu recomendo pra vocês esse livro, mas saibam que é uma trilogia, tá? Ele é o primeiro livro de 3. E eu fiz um vídeo aqui no canal recomendando livros baseados em contos de fadas. Então se você gosta desse estilo de livro, vejam o vídeo porque tem uma lista recheada de indicações. E agora deixa eu mostrar pra vocês a minha última leitura aqui desse vlog, que é Cães. Gente, chegou aqui essa graphic novel da mesma autora de Grama e A Espera. E também tem o Jun, que eu ainda não li. Venho aqui, ó, na pré-venda, eu comprei o livro. E ele é belíssimo, gente. Olha, essa capa é uma sobrecapa, né? Tem essa edição luxuosa da Pipoca Nanquim. Você tira essa sobrecapa, olha como que é atrás. Daí essa é a capa, né? Ele é a capa dura, que tem um outro cachorrinho, que tem uma foto bem bonita da família. E esse livro aqui é autobiográfico. A autora conta a história dela com os seus cãezinhos. Gente, é muito perfeito, é muito fofinho, é muito quentinho e ao mesmo tempo muito emocionante, comovente e triste. Ela consegue colocar todas as emoções aqui nesse livro, nessa graphic novel. Ele é todo em preto e branco e ele é um livro que ele vai falar muito, né, do apego que ela criou pelos bichinhos dela, até da rotina que ela tem com os bichinhos dela, ela e o marido dela. Foi o marido dela que fez ela mudar de ideia a respeito de adotar cachorro, porque ele tinha uma conexão muito forte com o cachorrinho da avó dele. E quando a avó dele morreu, ele ficou com vontade dele adotar um cachorro e relembrar a infância dele, sabe? Quando ele tava com a avó e com esse cachorro. Então ele queria muito adotar um cachorro e convenceu ela a eles fazerem essa adoção. E depois foram aparecendo outros cachorros que vai sendo contada aqui a história. E uma coisa que a autora trata muito aqui é que depois dela se conectar, né, com um bichinho de estimação, ela passou a enxergar os outros cachorros, principalmente em relação ao lugar que ela mora, que é na Coreia do Sul, onde existem muitos maus tratos aos animais e principalmente uma cultura horrorosa de comer carne de cachorro. Então ela passou a enxergar muitas coisas, passou a enxergar muito dessas coisas horripilantes aí dos maus tratos dos cachorros. Então ela vai contando a história de vários cachorrinhos que ela acabou se deparando aí na vida dela, ao mesmo tempo que ela estava cuidando dos seus cachorros. E alguns tocaram muito assim o coração dela, principalmente que é esse daqui, é o Chocolate, a história da Chocolate, na verdade é uma cadelinha, é muito emocionante, sério, gente, eu me comovi muito com a história dela. O livro é emocionante de uma forma diferente, eu acho que esse é o objetivo dele. Se você acaba se comovendo com as partes tristes que tem aqui dos animais que são abandonados e maltratados, a autora cumpriu a sua missão, porque essa é a mensagem do livro, é você se comover com essas histórias desses cachorrinhos e você enxergar, né, os cachorros ao seu redor. E ela tá colocando essa denúncia principalmente lá pro país dela, né, na Coreia, que tem essa cultura aí de comer cachorros. Então, gente, o livro não tem nada gráfico, né, ele é um livro, assim, bem sensível, bem fofinho, assim. Na verdade, eu acho que eu recomendo muito que vocês leiam, mesmo se vocês têm medo, assim, de ler histórias de cachorro, porque vocês se emocionam bastante. Gente, esse livro só vai aquecer o coração de vocês e vai tocar muito o coração de vocês nessa mensagem que a autora quer trazer mesmo, sabe? Não tenham medo de ler ele. Eu acho que o maior medo das pessoas lerem livros de cachorro é você se apegar bastante ao cachorro durante a história e daí no final o cachorro acaba morrendo, né? Então eu já vou avisar vocês que não tem isso no livro, tá? Não tem essa história do cachorro morrer. A história dela com os cachorrinhos dela são histórias felizes e comoventes ao mesmo tempo em questão do cachorrinho que ela acaba adotando em algumas circunstâncias tristes, sabe? Mas ela acaba dando todo o amor, né, pro cachorrinho e a gente acaba vendo isso aqui no livro. Pra quem
é mãe de pet, pra quem gosta muito, né, de pets, vai amar, gente. Eu recomendo muito pra vocês. É perfeito, eu favoritei. Eu amei, favoritei. Essa autora é muito boa pra escrever graphic novels, principalmente porque ela coloca muito da história dela e muito da história da Coreia nos livros, então eu espero ler muitos outros livros dela também. E é isso, gente, esse foi o final desse vlog. Me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu citei aqui, ficou interessado em ler algum. Eu vou deixar todos os links na caixa de descrição e aqui do lado vai estar a playlist com outros vlogs que já saíram aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!